Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Este é o nosso 99º encontro. Estamos nos aproximando do 100º encontro. E nós vamos, neste encontro, continuar comentando a admoestação 17, que se intitula Do Humilde Servo de Deus. Essa demonstração diz o seguinte: Bem-aventurado aquele servo que não se exalta mais pelo bem que o Senhor diz e opera através dele, do que pelo bem que o Senhor diz e opera por outro. Peca o homem que quer receber mais do seu próximo do que não quer dar de si ao Senhor Deus. Como vimos nas últimas reflexões, as admoestações de São Francisco apresentam toda uma concatenação de virtudes, isto é, de vigores de ser, que conduzem o ser humano à excelência de sua humanidade, segundo a forma ou a ótica do Evangelho no seguimento de Jesus Cristo. O ser humano é, nesta perspectiva, ao mesmo tempo nada, à medida que é criatura, e que todo o ser e todo o bem ele recebe de Deus, e filho muito amado do Pai, irmão do unigênito e primogênito Jesus Cristo, morada do Espírito Santo. As virtudes que conduzem o ser humano à excelência de sua humanidade nesta perspectiva evangélica são a caridade, isto é, o amor gratuito ou gratuidade, a pobreza de espírito, a humildade e a paciência, a paz e a pureza de coração. Como já fizemos em outro momento, podemos comparar esta conexão de virtudes a uma árvore. A caridade, isto é, o amor gratuito, é a raiz. A pobreza de espírito é o tronco, a paciência e a humildade são como que dois ramos, a paz e a pureza de coração poderiam ser comparadas a flores e frutos. Mas em que solo se planta esta árvore das virtudes ou das bem-aventuranças evangélicas franciscanas? É o solo da graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça transforma a nossa natureza humana, deificando-nos. Nessa concepção, as virtudes subsumem a nossa natureza, nos tornando mais humanos. E somos tanto mais humanos, quanto mais nos tornamos filhos de Deus, isto é, quanto mais somos deificados pelo Espírito Santo no seguimento de Jesus Cristo, em união de amor com o Pai. A caridade, o amor, está na raiz de tudo. É o fundo abismo do ser, do Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. É, ao mesmo tempo, o fundamento de todo o bem viver, de toda a bem-aventurança do discípulo de Jesus. A caridade é, porém, humilde. A humildade é um traço essencial do amor-caridade. No hino à caridade de São Paulo, com efeito, nós lemos: a caridade não é orgulhosa, não se ensoberbece. Dito de modo positivo, a caridade é humilde. Mas o que é humildade? A humildade é o vigor de ser e a jovialidade de quem está assentado na verdade, isto é, na realidade. O humilde é real, é verdadeiro. Ele não se deixa levar pela não-verdade, isto é, pela ilusão, pela autoilusão, pelo engano a respeito de si mesmo, pelo fogo fátuo da egolatria, a adoração do próprio eu, pelos deslumbramentos com as luzes neon que emanam do mundo ao seu redor, luzes que piscam, por exemplo, com a fama, o renome, etc. A soberba, ou suas variantes, a vanglória, a arrogância, a insolência, a presunção, é um crescimento falso. O soberbo não cresce, ele se incha. O crescimento da soberba é, com efeito, uma inflação.
A humildade, porém, é o verdadeiro crescimento da identidade humana, pois é o crescimento que vem não de nosso próprio ego, mas da amplidão, profundidade e originariedade da realidade, da vida. A humildade consiste em estar bem assentado no pertencimento ao todo do ser, ao todo da vida, ao céu e à terra. Diz um poema do Tao Te Ching, o livro do caminho, de origem chinesa. O incompleto será completado, o curvo será endireitado, o vazio preenchido, o gasto renovado, o insuficiente aumentado, o excessivo dissipado. É por essa razão que o sábio abraça a unidade, tomando-a por modelo do universo. Como nunca se põe em evidência, brilha. Como nunca se vangloria, tem mérito. Porque nunca luta, ninguém a ele se opõe. A frase dos antigos dizia: aquele que é incompleto será completado. Será uma frase vã? No fim, tudo retorna à perfeita integridade. Até aqui a citação do livro O Livro do Caminho, Tao Te Ching. A humildade é, segundo a etimologia latina de humilitas, algo assim como o vigor de ser e a jovialidade da terra, do humus. O humus resulta da decomposição de restos vegetais e animais sobre o chão. Isso que cai se decompõe sobre a terra, então fortalece a terra, retém a água e nutre os vegetais, que por sua vez são alimento para os animais. A humildade, assim, transforma a corrupção e a morte em elemento para a nova vida, a negatividade destrutiva do mal na positividade e cordialidade criativas do bem. A humildade faz isso graças à gratuidade do amor. Só o amor é capaz de realizar tal obra em sua perfeição, em sua consumação. A irmã e mãe terra, que, como diz o cântico do irmão Sol, nos sustenta e nos governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas, ensina-nos a todo o tempo e em todo lugar o vigor de ser e a jovialidade da humildade. Talvez seja por isso que, como dizem em certos templos do Zen do Japão, há tabuinhas rudes na entrada que dizem: olha bem para o lugar em que tens os pés. Os primitivos franciscanos certamente praticavam bem esta máxima. Olha bem para o lugar onde tens os pés. Frei Hermógenes Harada, num texto para o projeto Virtudes do Colégio Bom Jesus, em Curitiba, certa vez escrevia: São Francisco e seus primeiros companheiros, por exemplo, em Fioretti, associavam a virtude da humildade com a terra, pois se a humildade é fundamento, o chão onde nascem e crescem outras virtudes, ela devia ser o humus da terra que tudo fertiliza, dá vigor e sustentação, sustenta todos os que passam por cima dela, não se queixa nem se acha vítima, mas gosta de sustentar, estar por baixo de, sendo útil, bom, firme e confiável, não somente porque quer servir e sentir que serve, mas porque serve mesmo, isto é, dá conta e não aparece, pois é do fundamento, é da raiz. Fecha aspas. Entretanto, também este é o modo de ser do céu, que abraça a terra, concedendo-lhe a luz do sol, da lua e das estrelas, bem como o sopro do vento e a dádiva das chuvas, e que a tudo dá lugar, como o firmamento de todas as coisas. E ele, o céu, faz tudo isso de maneira discreta, inaparente, humilde. Por isso, podemos estender nossa reflexão e dizer que a humildade é o vigor da terra e do céu, que, sendo o que há de mais nobre, fazem civis, aparecem como sem importância,
para nós que de início, na maior parte das vezes, mal prestamos atenção aos seus serviços generosos a tudo e a todos. O pensamento do Tao, produzido na China antiga, ressalta este modo de ser, este vigor da unidade do céu e da terra, que se chama humildade e que o sábio segue. Diz, por exemplo, o sábio Lao Tse no livro de pensamento poético Tao Te Ching, o livro do caminho ou do caminho perfeito. Abre aspas. O céu e a terra são imperecíveis. Se são imperecíveis, é porque não dão vida a si mesmos. E assim sendo, têm longa duração. Por isso, o sábio coloca-se em último lugar e chega na frente de todos. Quando esquece suas finalidades egoístas, conquista a perfeição que nunca buscou. Fecha aspas. O amor é humilde. A humildade é a nobreza do amor. Pelo amor, quem ama não está em função de si mesmo e de seus interesses egoístas e particulares, mas está a serviço de tudo e todos na responsabilização do cuidado. E serve não como quem quer aparecer na nobreza do servir, mas como quem se esquece de si mesmo e se devota inteiramente às obras do amor e àqueles que são servidos com as obras do amor. Assim, a maior nobreza aparece como vileza. Frei Harada dizia, abre aspas, a humildade é o vigor do céu e da terra. O vigor do céu e da terra é grande, imenso, inesgotável e sereno. Terno e carinhoso, tudo envolve na sua transparência cordial. De nada se apossa. Tudo deixa ser na inocência nasciva da admiração. Singelo e simples, variegado e uno, vivo e criativo, jovial e profundo, a todos serve com alegria. É seguro e firme como a bondade do Pai, solícito e benigno, delicado como o olhar e o toque da Mãe. O céu e a terra é naturalmente assim, é simplesmente. Por isso, não sabe que é assim. Por não saber, nem sequer tem a possibilidade de gloriar-se de si. Não porque sequer pensar não porque não pode sequer pensar em exigir o reconhecimento. Assim, o céu e a terra é esquecido de si, tão esquecido de si que nem sequer sabe que é esquecido de si. Por isso, o vigor do céu e da terra não encabula ninguém, não provoca a gratidão nem admiração. Silencioso como nada, deixa ser tudo e a todos à vontade, em casa. Fecha aspas. Este é um texto do Frei Hermógenes Harada, intitulado Naturalmente Vil e Chão como o Céu e a Terra. Humildade. Um texto inédito. Aqui, ao escrever o céu e a terra, Frei Hermógenes Harada escreve com hífens, né, para dizer a unidade desse vigor do céu e da terra. Por isso diz, o céu e a terra é naturalmente assim. Não, o céu e a terra são naturalmente assim. Né? Ou o céu e a terra é esquecido de si. Não, o céu e a terra são esquecidos de si. Porque está escrito sublinhando esta unidade do vigor do céu e da terra. Esta unidade é que chamamos de humildade. Sábio é quem recebeu a iluminação do todo do real, aquele para quem a realidade se abriu e se aclarou na liberdade da verdade. Porque a humildade é o estar bem assentado no fundamento da vida real, o sábio só pode ser humilde. Ele assenta seu viver, sua identidade, sua operação e suas obras na realidade una do vigor do céu e da terra. Aquele que se entrega às ilusões não é sábio, mas insensato, desatinado, desvairado. Este, porém, ao se exaltar em sua arrogância,
prepara para si a iminente ruína. Ele não guarda a medida das coisas da vida. Ele exagera e sobrecarrega a vida com suas ambições. Falta o vazio da pobreza de ser em seu viver. Porque tudo fica muito carregado, tudo vai em derrocada. Diz, pois, o Tao Te Ching. Abre aspas. É melhor não encher totalmente um vaso do que tentar carregá-lo se estiver cheio. Quando afiamos demasiadamente uma faca, seu gume não se conservará. Quando o ouro e o jade enchem o salão, seus donos não poderão manter a segurança. Quando a riqueza e as honrarias conduzem à arrogância, de certo o mal virá logo a seguir. Quando fizermos o trabalho e o nosso nome começar a celebrizar-se, a sabedoria consiste em recolhermos-nos à obscuridade, assim que a tarefa terminar. Este é o caminho do céu. Fecha aspas. Sábio é, portanto, o ser humano que, bem fundado na realidade da terra, se deixa medir com a medida do caminho do céu. E como é o curso e o percurso do céu? Abre aspas. De novo, uma citação do Tao Te Ching. O Tao, isto é, o caminho do céu, parece um arco que se curva. Aos poderosos humilha, aos humildes exalta. Ao abastado ele diminui, ao frágil dá forças. O caminho dos homens não é assim. Os homens tiram dos necessitados para enriquecer os ricos. Aquele que pode tirar de sua abundância e dar aos necessitados atingiu o sublime Tao. Os seus pés marcham firmemente no caminho perfeito. O sábio age sem nada querer em troca. Sua obra é meritória e dedicada ao bem. Nunca se lamenta, nem deseja mostrar sabedoria. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão. Aquele que é iluminado pela realidade da vida, o sábio, que é o humilde, segue o caminho da terra, segue o caminho do céu. Segue, na verdade, a unidade do caminho do céu e da terra, aquilo que os chineses chamaram de Tao. Com este nome, eles evocam o caminho de todos os caminhos, o curso que envia, que rege, que leva à consumação todos os bem-aventurados percursos. Os gregos chamavam este caminho da unidade do céu e da terra de Logos. Esta palavra em grego quer dizer recolhimento, reunião. O Logos é o um que tudo reúne, dando a cada coisa em sua identidade e sua diferença o vigor próprio de ser. Os padres da Igreja, a começar por São Justino, entenderam que o Logos universal, isto é, a palavra ou a linguagem segundo a qual tudo vem a ser segundo o seu vigor de ser próprio, era, no fundo, o Cristo. O prólogo do Evangelho de São João, de fato, dizia que Jesus Cristo era o Logos, em que estava a vida e a luz para os homens. Mas o mais importante desse hino que abre o Evangelho de São João é a afirmação de que este Logos se fez carne. Essa encarnação significa o Filho unigênito do Pai. Sua palavra, sua linguagem, assumiu a fragilidade de nossa humanidade. Ele se inseriu inteiramente na vida real dos seres humanos, com todas as condições e vicissitudes. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11, diz que ele, Cristo, se esvaziou inteiramente de sua glória, assumindo a nossa vida real humana, e em assim fazendo, ele se fez servo de tudo e de todos. Este esvaziamento, esta nadificação de Cristo, é o vigor de sua humildade. Mas é por ela que nos foi concedida a plenitude da graça e da verdade. Na noite de sua paixão, quando ia consumar seu amor por nós,
Jesus fez o gesto de escravo. Lavou os pés de seus discípulos. Com este gesto, ele simbolizou, isto é, reuniu em um só lance o sentido de toda sua doação aos seres humanos, seus irmãos. O Mestre e Senhor se mostrou a si mesmo no serviço humilde aos homens. Os pés são a base de nosso corpo. É o que nos mantém sobre o chão. É o que nos permite caminhar sobre a terra. Os pés suam quando caminham e muitas vezes passam a cheirar mal. Os pés pegam poeira. Lavar os pés é estar a serviço dessa condição humana, terra a terra, vil, pobre. No Grande Sertão Veredas, o personagem central, Riobaldo, diz que, abre aspas, pobres são árvores que pegam poeira, fecha aspas. Jesus não desdenhou a nossa realidade terra a terra, a nossa realidade de pobres caminhantes, a nossa condição de empoeirados, e para lembrar do Gênesis, de mortais, de pó. Tu és pó e ao pó retornarás. Ele não só se colocou a serviço desses pobres mortais e caminhantes que somos nós, como ele mesmo assumiu de modo mais radical do que nós esta mesma condição de pó. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus dava o exemplo que iluminava a respeito da possibilidade do próprio seguimento discipulado dele, a humildade da caridade. Jesus lhes diz, abre aspas, dei-vos o exemplo para que, como vos fiz, assim também façais vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o emissário maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis felizes. Fecha aspas, João capítulo 13, versículos de 15 a 17. A humildade é a possibilitadora do seguimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado e crucificado, o Senhor servo de tudo e de todos. Possibilidade possibilitadora quer dizer aqui capacidade que nos capacita. Humildade é o poder que nos capacita, isto é, nos dá vigor no seguimento de Jesus. É o que lemos no texto do Frei Hermógenes Harada, em Comentando i Fioretti, Reflexões Franciscanas Intempestivas, nas páginas 119 a 120. Ser discípulo seguidor de Jesus Cristo é possível pela obediência da fé, mas para entrar na porta que dá acesso ao reino do amor-gratuidade, que é o reino de Cristo nos corações dos seres humanos, é preciso que o ser humano se abaixe, isto é, aprenda a descer das alturas dos projetos egocêntricos de sujeição dos outros, das coisas e da vida, às próprias perspectivas, para o chão da finitude da vida real. A propósito disso, recordamos o seguinte. Os editores dos escritos referentes a Frei Egídio, na coleção de livros de bolso Fontes Franciscanas, fizeram colocar um desenho na capa, que apresenta corvos se inclinando ao chão para bicar algumas sementes, que por sua vez descem por uma escada, a qual por sua vez é apresentada em dois modos, como descendente e como ascendente. Junto disso tudo, porém, há uma flor de lis, centrada num coração pulsante. Logo no começo do livro, vem uma explicação sobre a simbologia da capa, que diz, abre aspas, Frei Egídio achava o canto dos corvos horrível e o canto dos homens belíssimo, mas preferia o dos corvos ao dos homens. É que estes entoam lá, 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 ao passo que aqueles grasnam cá, cá, cá. O lá é belo, sublime nas alturas. É sempre para além, espiritualista, celestial, entre aspas. Mas jamais está aqui e agora, jamais inserido no concreto definido
de uma dada situação terra, acolhendo-o com gratidão e responsabilidade, como dom único da possibilidade agraciada. Por isso, está continuamente a procurar o seu habitat no extraordinário, fora do seu próprio, se havia em buscas avoadas, rejeitando-se como carente do infinito sua privação. Assim, o lar diz conhecer Deus, mas o conhece apenas como metafísico. Não se encontra com nem conhece o Deus de Jesus Cristo, cuja graça, cuja beleza e vigor se ocultam na vileza e pobreza da encarnação. O K de Frei Egídio é a dinâmica da espiritualidade da graça cristã. Conhece a possibilidade agraciada e engraçada de Jesus Cristo crucificado. Na quadratura do encaixe, da incrustação nas vicissitudes corpo a corpo da existência histórica e finita, descobre as sementes de uma condução, em cuja descida para a terra dos homens encontra o tesouro escondido no subterrâneo do mistério da encarnação. É ali, no ocultamento da humildade, paciência e pobreza do amor de Deus, o qual se faz continuamente homem e habita entre nós, que nasce e cresce a flor de lis da nossa existência, o tesouro onde se acham o coração e a pupila dos olhos da espiritualidade franciscana. Fecha aspas. Seguimos nossa reflexão. A humildade é, pois, a possibilidade possibilitadora, agraciadora e agraciada do seguimento de Jesus Cristo. Humildade é poder. Mas, como observa Frei Harada, numa nota em um texto sobre Fioretti, poder originariamente não significa dominação da força, mas sim acolhida do crescimento da identidade na jovialidade de ser. É a regência e vigência de ser. Fecha aspas. O crescimento nessa possibilidade agraciadora e agraciada é a bem-aventurança. Por isso, a admoestação começa novamente com a expressão bem-aventurado. A bem-aventurança é um crescimento da identidade humana na possibilidade de ser. Quando alguém se entrega a e se deixa formar na possibilidade de ser de um caminho, experimenta a bem-aventurança na medida em que tudo quanto lhe sobrevém e lhe advém neste caminho o faz crescer e amadurecer no vigor de ser. Este crescimento se torna feliz quando seu caminhar avança, superando as dificuldades e os impasses. Depois, quando este caminhar começa a dar certo, isto é, quando o ser humano sente que pode o próprio poder deste caminhar, gostando de fazer o caminho. E, enfim, quando o ser humano sente e percebe que essa possibilidade vai se perfazendo e se consumando no frutificar e no amadurecer. Este sentir-se realizado no frutificar e no amadurecer do caminho de uma possibilidade de ser é a felicidade, a bem-aventurança. A possibilidade do caminho de Jesus Cristo, a existência cristã, se compreende a si mesma como existência de servo. Na linguagem do Evangelho, o discípulo de Jesus é constantemente chamado de servo. A respeito disso, Frei Harada observa, abre aspas, sempre de novo ocorre a palavra servo. Usualmente entendemos negativamente, pois nos lembra uma função inferior na qual o toque dominante é a submissão a outrem e a execução de ordens. A experiência, porém, pode ser bem diferente. Pode ser a do doméstico, do familiar, entre aspas, aquele servo que vem devotando a vida ao seu senhor e pelo longo convívio se torna amigo companheiro, tanto de estar por dentro e partilhar o mundo, os segredos do seu senhor. Fecha aspas. O discípulo de Jesus Cristo é feliz quando entende seu viver como viver do servo, companheiro, amigo de seu mestre. Sua vida é devotada à coisa e à causa, isto é, ao interesse do mestre. A existência dá, e na fé,
na dinâmica do seguimento de Jesus Cristo, é um renascimento. Aquele que renasce nesta nova existência vive como servo, isto é, vive não a partir de si e em função de si, mas a partir de seu Mestre e Senhor, segundo ele e por ele. Devota a vida a ele, e seguindo o seu exemplo, se faz servo de todos. Ser servo é, neste sentido, cuidar de tudo e de todos como quem cuida da casa de seu Mestre e Senhor. Ele que se fez servo de tudo e de todos. E se coloca como servo inútil, isto é, todo o serviço que presta o faz não em vista da recompensa para si, mas por amor, gratuitamente. Quem se faz servo assim, no discipulado de Jesus Cristo, o servo de Deus, servo de todos e de tudo, sabe com um saber que é sabor de jovialidade, que há mais alegria em dar do que em receber, segundo lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Nesta dinâmica, o discípulo se compreende como apóstolo, isto é, como enviado, como alguém incumbido de deixar viger no mundo o mistério da gratuidade. Ele te deixa reger pela palavra do envio dos apóstolos. Abre aspas. Recebestes de graça, dai de graça. Fecha aspas. Mateus, capítulo 10, versículo 8. O humilde é pobre de espírito. Ele sabe que todo o bem que vem à obra acontece não a partir dele e em função dele, mas a partir daquele que, como diz São Francisco, é todo o bem, o sumo bem, o bem total, o único bem. Conforme lemos no Louvores para todas as horas, versículo 11. O Pai das luzes é o bem fontal, aquele de quem provém toda dádiva boa e todo dom perfeito, como lemos na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17. São Francisco, já na admoestação segunda, falava da necessidade de o ser humano não se apropriar de sua vontade e de não se exaltar dos bens que o Senhor diz e opera nele. Com efeito, é esta apropriação da vontade do bem que constitui o mal e que faz entrar no mundo toda a miséria que o mal acarreta. Já na admoestação oitava, São Francisco advertia contra o pecado da inveja, que consiste em se entristecer pelo bem que o Senhor diz e faz no outro. E lembrava que não há homem que faça o bem, mas que é o Altíssimo mesmo quem diz e faz todo o bem em cada ser humano. Também nesta admoestação 17, São Francisco nos adverte para esta não apropriação do bem. Servo bem-aventurado de Cristo é aquele que, abre aspas, não se exalta mais pelo bem que o Senhor diz e opera através dele do que pelo bem que o Senhor diz e opera por outro. Fecha aspas. É necessário e importante estranharmos este modo de dizer e esta concepção de São Francisco. O ser humano não é a fonte do bem. Esta é o Altíssimo. O ser humano é apenas o vazio que se abre para que o bem passe, isto é, para que o vigor de ser seja posto em obra, se consuma. Ser um ser humano é ser este lugar, esta tenda, esta locanda para a passagem do bem no universo. Quem se compreende assim se alegra com o bem que passa tanto em si quanto através dos outros, sem se apropriar do bem para si, sem atribuí-lo aos próprios méritos. O humilde não vive a partir de méritos, ele vive a partir da gratuidade fontal do bem. Humilde é o ser humano que se reduz a nada, para neste nada, neste vazio de abertura e de receptividade para o bem fontal, deixar crescer, frutificar e amadurecer o vigor de ser do humano em si e nos outros. Como observa Frei Harada, nesta concepção da humildade há uma compreensão ontológica e existencial a respeito de ser um ser humano, compreensão que nasce do saber e do sabor
da nihilidade da criatura. Abre aspas. Por trás dessa concepção, subjaz a experiência fundamental do homem medieval, a de ser criatura. Experiência não só compartilhada por São Francisco, mas por ele levada ao máximo de grandeza e profundidade no Cântico das Criaturas. É a experiência de que nós, por nós, somos nada. Somos somente pecado e falta. Se algo de bom acontece, é Deus que através de nós diz e opera o que é bom. Esta maneira de pensar soa estranha para nós. Ela nos induz a pensar que, se é assim, então não precisamos fazer nada. São Francisco, pelo contrário, pensa: já que é assim, temos que ser sempre transparentes e tirar toda resistência à ação de Deus em nós. É um trabalho enorme, não de fazer alguma coisa a partir de mim, mas de não opor resistência, de ser um caminho dócil, livre para a atuação de Deus. Isto dá outra maneira de viver a vida, da atitude de servo, atitude de gratidão, atitude que continuamente busca se limar, se dispor, escutar a força maior que é Deus. Fecha aspas. Concluamos nossa reflexão. A atitude de bloqueio à ação de Deus em nós e através de nós chama-se pecado. A lógica do pecado não é a da doação gratuita, mas é a da cobiça e do interesse interesseiro. A propósito disso, São Francisco diz, abre aspas, peca o homem que quer receber mais do seu próximo do que não quer dar de si ao Senhor Deus. Fecha aspas. O homem que se exalta e se coloca como fonte e centro de sentido de tudo, não se abre para a magnanimidade do modo de ser do Senhor Deus. Não a imita. Ele assim se amesquinha. Aquele que por amor quer dar tudo de si ao Senhor Deus, nada quer receber do seu próximo. Isto é, não se coloca a si mesmo como se fosse um credor, e não trata o outro como se fosse seu devedor. Ele não se coloca como cobrador do seu próximo. Sua lógica não é a da troca interesseira ou a do comércio. Sua lógica é a da gratuidade. Terminemos então esta reflexão com uma palavra de encorajamento que Frei Harada nos dirige a partir da meditação desta admoestação 17. Abre aspas. Então, a tarefa que sobra para nós é a de ser servos. Não se apossar do bem, não se gloriar dele. Ser antes servo humilde de Deus que quer operar através de nós. Reconhecer que nossa única grandeza consiste em dar a Deus aquilo que é nosso, isto é, sempre de novo, de coração novo, lhe oferecer nossa adoração. Esta intuição de São Francisco desmascara todas as nossas pretensões diante de nós mesmos e dos outros. Quando se entende isso, cai o peso de sempre ter que se comparar com os outros. Some a inveja e a gente se torna capaz de admirar uma boa operação ou uma sua boa qualidade de outrem. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção e até a próxima oportunidade.